Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para mais um Frigotalk, a sua resenha da refrigeração. E hoje eu estou com uma visita ilustre, a Laura Devolt, que vai falar um pouquinho para a gente sobre elétrica de ar-condicionado, né, a sua importância. E é isso aí, solta a vinheta então para a gente. Perfeito, estamos aí ao vivo. Laura, se apresenta um pouquinho aí, quem que é a Laura Devolt? Eu sei que ela é empreendedora, refrigerista, tem uma empresa de refrigeração, de instalação de ar-condicionado, influencer digital, o que mais que a Laura faz? Dona de casa, mãe de 2 filhos, né? Mãe de 2 filhos ainda, tem bastante trabalho. Tem bastante trabalho, graças a Deus, né? O verão tá bombando, né? Nossa, esse verão tá terrível. Aqui tá uma delícia, porque hoje tá, meu Deus do céu. Mas explica um pouquinho mais sobre a Laura, o que te fez cair nesse mundo. Tá. Bom, gente, eu resolvi virar empreendedora em 2015, né? Só não sabia do que eu seria, né? Até porque eu nunca tinha feito um curso técnico, não tinha feito nada na vida. Eu só tinha apenas o ensino médio completo e trabalhei no supermercado de domingo a domingo. Eu falei assim, eu não aguento mais trabalhar como funcionário. Não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Achando que seria muito diferente, né? Sendo empreendedora. E para ter uma vida financeira melhor, né? Uma busca melhor para os meus filhos. Então, os meus pais tinham uma empresa de climatização lá na capital e eu estava morando no interior em 2015, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. E lá faz muito calor, tipo o calor de hoje e ontem, você sentiu aqui, mas é um pouquinho mais ainda. Cara, pra quem não sabe, aqui em São Paulo, na verdade, toda a região sudeste, centro-oeste, hoje tá um inferno lá fora. Fez 37 graus em São Bernardo e olha, 37 graus em São Bernardo, olha, eu acho que é igual 45 graus lá na sua região, em Campo Grande, ali aquela região. Aqui é muito calor, 37 graus. Mas verdade. Continua aí. Então, eu falei assim, bom, vou ser sócia, né, do meu irmão, tentar a sociedade com ele pra gente mexer com ar-condicionado, porque comecei a estudar o mercado ali, né, pra ver se dava certo mesmo climatização, se eu ia ser rica, né? Não sei quem te contou essa história aí. E aí eu pensei assim, né, gente, faz muito calor de dia e de noite, eu falei assim, vai ter muito serviço, então vai entrar bastante dinheiro. Pensei assim, né? E foi quando a gente começou de sociedade, até porque não tinha carro, só tinha uma moto. E ele quis, né, entrar de sociedade comigo, porém, assim, foi uma barreira, porque, assim, eu era tudo na empresa, né? Desde secretária, técnica, né? Tudo. Tem que fazer orçamento, tem que comprar produto de limpeza, tem que... se virar nos 30, né? Então, foi assim que começou tudo, né? Eu tinha um sonho e fui pra cima dele. Só que daí, depois de um tempo, não deu certo a sociedade com meu irmão, porque, assim, começou a entrar muito serviço, porque eu tinha muitos colegas lá na região e eles foram me indicando, né? Sabendo que eu estava mexendo com ar-condicionado, então começaram a me indicar. Aí teve uma época que a minha agenda começou a lotar, né? De segunda a sexta. Aí meu irmão não quis ir comigo. Aí foi quando eu tive que enfrentar essa dificuldade, né? De arrumar um outro sócio para me ensinar a trabalhar, porque eu queria aprender, né? Mexer com ar-condicionado e foi uma grande barreira. Passei por um, passei por outro, não dava certo, até que... na verdade, você ia atender junto com o seu irmão. Aí você estava aprendendo enquanto você ia atendendo junto com ele. Isso. Só que ele não estava naquela pegada igual você estava. Não estava. E para ter empresas tem que estar na pegada. Pois é. E eu não sabia mexer com ar-condicionado. E para manter a empresa, eu tinha que arrumar alguém que me ensinasse, pelo menos, né? E no Mato Grosso do Sul, infelizmente, assim, não tem nem escola técnica. Não tinha nem curso no Senai de refrigeração e climatização. Mesmo então, em assim, Campo Grande ali não... Não tem. Infelizmente, é triste lá a realidade, assim, de conhecimento. Mas aí eu peguei e falei assim, o meu padrasto sabe, meu irmão também sabe, eu vou começar a ir nos clientes e eu ligo para eles. Eu falei assim, faz uma videochamada e... Foi assim que começou. Então foi assim que comecei na pancada. Eu lembro que o meu primeiro capacitor que eu troquei, demorei 3 horas para trocar um capacitor de uma CJ.
Faz parte. né? Então foi assim que começou. Na pancadaria conquistei o mercado aí da climatização, passando por muito preconceito. Até hoje tem machismo, mais machismo do que preconceito. E a empresa está lá em Campo Grande ainda, em andamento. Meu irmão está tomando conta dela lá. E aqui em São Paulo também comecei a trabalhar em campo também, porque por conta das redes sociais, né, fechei alguns contratos para ter conteúdo sobre ar-condicionado. Então, para ter conteúdo de ar-condicionado, eu tenho que trabalhar em campo. Verdade. Então, eu vim para São Paulo em busca de crescer mais ainda nas redes sociais, porque aqui também é o forte das redes sociais, né, onde estão as grandes empresas do Brasil nesse ramo. E aí acabei virando influenciadora digital para mostrar o trabalho de uma mulher nessa área que 90% são de homens, né? 90 não, 99,99. Por aí, isso. Então, vim me destacando aí. Então, assim, a empresa, né, chama-se Laura Ar-Condicionado. E eu vim para São Paulo tem 10 meses e trouxe meus filhos juntos. Agora você está morando aqui direto tem 10 meses, então. Isso mesmo. Direto 10 meses. Entendi. Mas lá a sua empresa, então, continuou, seu irmão está tocando. Isso. E aqui se abriu uma filial. Isso mesmo. E essa semana mesmo estava na correria, semana passada, né, que eu não pude vir, tendo obra, né, e graças às redes sociais, assim, tem dado mais valor na minha mão de obra, né. Sim. E mais confiança aos clientes a contratarem uma mão de obra feminina, né. Então, é verdade, é muito mais detalhista, tem várias qualidades. Isso que é curioso, né? Porque, por exemplo, toda a parte técnica do que a gente trabalha, assim, de engenharia de uma maneira geral, mas lá na empresa acontece isso. Por exemplo, para a fábrica, eu tento muito contratar mulher, porque tem uma visão diferente. Eu não acho que é melhor nem pior. São coisas diferentes. Os dois trabalhando juntos, talvez você consiga um conjunto legal. Mas você não encontra. É muito difícil. Isso eu tô falando para a fábrica, que ainda é um ambiente um pouco mais tranquilo. Porque quando você fala de trabalhar em campo, então, por exemplo, instalando ar-condicionado, às vezes você pega um dia como hoje, 37 graus, você tá numa laje lá, com o sol nas costas ali, instalando. Cara, não é todo... Na verdade, são pouquíssimas pessoas que suportam isso. Não é tanto homem quanto mulher, né? Exatamente, Você não acha gente que quer... Trabalhar duro assim. Que quer trabalhar duro assim, você já não acha. Mas mulher eu não sei se é pelo meio. Você não vê, por exemplo, nos cursos técnicos, você vê muito pouco mulher na refrigeração. Tanto é que eu conheço, assim, é você e a Carmozinda. Eu não lembro de nenhuma outra mulher assim... Eu digo mais de campo mesmo, que vai para campo, tudo mais. Claro que tem várias outras mulheres de destaque nessa área, mas assim, de campo, eu não lembro de ver outra, sabe? E seria muito bom se a gente tivesse mais. Sim, claro. Na verdade, seria muito bom se a gente tivesse mais mão de obra, né? Porque assim, gente para trabalhar tá difícil. Ninguém quer. É que nesse ramo tá meio difícil, porque assim, quando você arruma ajudante, ele já quer trabalhar sozinho. Então, ele acha que ele já sabe o bastante para poder... Cresce o olho, né? Nessa Pendurou época, 2 aparelhos, aí ele já fala, agora eu posso fazer sozinho. Bem isso. Então, a gente acaba perdendo muita mão de obra, muito eletricista, pedreiro quer virar instalador de ar-condicionado no verão, né? Porque a demanda é muita. Então, eles acabam virando instaladores de ar-condicionado. Mas aí que tá. Por que acontece muito ar-condicionado que pega fogo? Por conta disso daí. Sim, é verdade. Fazem tudo errado. Há muita reclamação, porque muitos clientes, hoje em dia até que mudou muito, assim, hoje em dia eles querem mais qualidade do que preço. Porque antigamente, né, podia-se dizer assim que eles procuravam mais preço, mas hoje em dia, de tanta dor de cabeça as coisas, eles preferem pagar por qualidade do que por preço. Mas eu também eu falo assim que, é claro que assim, quando você tem um mercado ruim, né, que as pessoas estão cobrando barato e tudo mais, sempre atrapalha. Mas também, todo cliente... tem o fornecedor que merece, tem o prestador que merece. Então tem cliente que quer coisa boa e que vê a diferença no atendimento, nas ferramentas que você usa. O cara pode não entender, mas você percebe isso da maneira como o cara vai te responder um WhatsApp, da maneira como ele vai se portar quando ele estiver na sua casa ou na sua empresa. E aí, assim, cada um contrata o que quer, entendeu? Aí tem mercado para todo mundo. Mas é claro que às vezes aqueles caras muito ruins, sem dúvida, atrapalham o mercado. Mas também... nunca instala 2 aparelhos para o mesmo cliente.
Isso é verdade, com certeza, né? Graças a Deus a gente tem um leque muito bom lá em Campo Grande, né? Por isso mesmo que eu não quis fechar a empresa lá, por conta desse leque grande que eu tenho de clientes. Ou eu venderia essa cartela de clientes, né? Ou eu fiz igual, eu deixei lá meu irmão à frente lá, Vende pro seu então... irmão. não vou vender, não. Tá caro pra vender. Mas é bom, tá vendo? Ó, você que é irmão da Laura aí, ó, tira o escorpião do bolso aí. Então, assim, aí essa grande demanda, né, tem acontecido lá, principalmente lá. Aqui também tem acontecido agora essa alta demanda. Então, muitos clientes estão mais pesquisando, principalmente, né, eles chegam mais em mim por rede social do que no Google, por exemplo. Estou vendo essa grande diferença hoje em dia, né? Porque antes era mais no Google do que em rede social. Porque hoje em dia eles vão lá, pesquisam um ar-condicionado no Instagram, aparece todos os profissionais lá. Então ele pode conhecer um pouco do trabalho do profissional nas redes sociais. Por isso que eu falo que hoje todo instalador do ramo, ele tem que estar nas redes sociais, né? Tem que estar lá postando o trabalho dele, justamente para valorizar também a mão de obra dele, o serviço dele. E não só da refrigeração, né? De qualquer área, qualquer coisa que você faça hoje, não tem mais como você separar, por exemplo, o marketing digital do marketing. É Não. marketing, entendeu? Digital é uma parte do marketing, mas que cada vez mais vai crescendo. E aí entra redes sociais, entram conteúdos, né? Vídeos de conteúdo, entra, enfim, uma infinidade de coisa. E o bom é que a área de refrigeração, ar-condicionado, eu vejo que já está um pouco mais maduro, você já tem mais influenciadores e tudo mais. Agora, quando a gente vai para refrigeração comercial e industrial, é tudo mato ainda. Tem pouquíssimas pessoas, claro que tem gente, sim, gente boa, mas assim, ainda é pouco frente a outras áreas. Então, você trabalha nessa área, você tem que estar postando o que você faz, o seu trabalho. Não se preocupa com os detalhes, sempre vai ter gente para questionar, né? Eu imagino quanta gente andar e falar, nossa, Laura, você tá fazendo não sei o quê, que vergonha. Sempre tem os invejosos, né? Sempre. Mas, enfim, tem que estar nas redes sociais e não pode ficar ligando para isso não, né? Com certeza, né? E assim, o intuito mesmo, assim, das redes sociais era levar conhecimento ao cliente, né? Para ele não ser o cliente leigo e ser passado a perna, porque tem muitos, infelizmente, que passam a perna em clientes. Então, assim, eu falo assim, gente, vou criar conteúdo para o cliente ficar esperto. Por exemplo, tem cliente que pergunta assim para mim, Laura, de quanto em quanto tempo tem que fazer recarga do gás? Eu falei assim, não tem que fazer não. A durabilidade do ar-condicionado, né? É a durabilidade também do fluido refrigerante. Então, não... porque o técnico vem aqui, toda vez que ele faz limpeza, ele fala que tem que fazer também recarga de gás. Eu falei assim, então ele tá te passando a perna. Então, é assim, em questão de instalação do ar-condicionado, né? Porque daí envolve elétrica, que é o que a gente quer comentar, né? Que hoje em dia o cliente liga e pergunta assim, qual que é o ar que mais economiza energia? Aí eu falo assim, praticamente todos. Tem aqueles, né, que tem tem várias tecnologias e um deles está sobressaindo, umas marcas sobressaem sobre isso daí. Então, agora vai sair o convencional, por exemplo, que é o ar gastão, ele sai do mercado, né? O fixo, sem ser inverter e tudo. Isso mesmo. Então, porque também, segundo os estudos, né, se continuar tendo muito gasto de energia, porque realmente ele puxa muita potência da energia elétrica, vão sair do mercado essas linhas convencionais e vão trabalhar só com inverter. Aí aquele que fala assim, inverter não é bom. Em algumas regiões do Brasil, realmente, a instabilidade elétrica, né, não chega corretamente, né, devido às tomadoras de energia, né? Sim. Então, assim, aí o cliente pergunta sobre isso. Eu vou falar assim, olha, a marca X e a marca Y são as mais econômicas, porque se você puxar lá no selo da Procel, entrar no site da Procel, você vai ver que esses daqui são um dos mais econômicos. E eu falo assim, mas não adianta nada você comprar um ar-condicionado super econômico, mais top do mercado, e arrumar um eletricista e um instalador meia boca. Que esse ar-condicionado, se não for instalado corretamente, ele vai consumir mais energia. E vai dar dor de cabeça, né? Vai dar problema. E esse é um ponto interessante, né? Porque isso aí, a gente acontece a mesma coisa na refrigeração industrial.
e comercial. O pessoal fala, mas aí eu vou instalar inversor, não sei o que, CLP, aí isso aí dá dor de cabeça, dá problema, ninguém arruma. Gente, não adianta. Antigamente você pegava um Fuscão, aquilo ali não dava dor de cabeça. Porque era um negócio muito simples, entendeu? Só que não era eficiente, não era confortável, não era seguro. Só que com o tempo, certas coisas não são mais aceitáveis. Não é mais aceitável você ter um carro que não tem ABS, que não tem airbag, que não tem controle de tração. É um carro que vai bater, o carro vai ficar inteiro e você vai morrer. Isso não é mais aceitável. E aí começa a entrar a tecnologia. Você pegar um carro de hoje, um carro novo, ele não vai durar de jeito nenhum igual durava um Fuscão. Ele vai te dar mais manutenção de alguma forma. E o grande problema normalmente não é tanto a manutenção, mas só que começam a ser manutenções mais complexas. E aí a pessoa que vai fazer essa manutenção não se prepara, não se qualifica, e aí culpa o produto, né? Isso mesmo que acontece. Ele fazer manutenção no ar-condicionado antigão, fixo, é muito mais simples. Cara, vai lá, vai pôr gás, não tem nada, tem um prestado de alta e de baixa e acabou. Uma contatora não tem o que dar problema. Aí ele vai para uma máquina inverter, enfim, já tem uma placa eletrônica, cada fabricante tem alguns testes, né? E é óbvio que isso exige que ele se qualifique muito mais, né? Ele vai ter que se qualificar não só em máquina inverter, imagino eu, ele vai ter que em cada fabricante se especializar naquele fabricante, porque cada um deve ter suas particularidades. Então, é óbvio que dá mais problema, mas não tem como, entendeu? É você falar, não vou usar a máquina inverter. Não tem como, essa é a minha opinião. E só para lembrar, assim, todo mundo, eu não entendo nada de ar-condicionado, tá, gente? É que aqui o Frigotalk é justamente a resenha da refrigeração. A gente vem aqui para bater papo sobre refrigeração. E eu tive o prazer de conhecer a Laura. Falei, Laura, você quer ir lá conversar com a gente? Vai ser um prazer te receber, você tem vários conteúdos legais e ela é especialista em ar-condicionado. Então estamos aqui, tanto vocês e principalmente eu, para aprender sobre ar-condicionado. Mas é isso, né? Assim, você tem que ter uma máquina inverter, não tem mais opção. E o técnico, né, tem que saber fazer seu trabalho. Então, o que acontece muito nas redes sociais, quando eu falo sobre inverter, tem muitos que falam assim, inverter não presta. Eu falo assim, meu querido, não presta na tua visão, porque você não tem o conhecimento do mesmo. Então, bora buscar conhecimento, né? Então, porque, tanto que inventaram essa tecnologia inverter, porque assim, uma condensadora conversa com o evaporador e é muito mais fácil até de fazer o conserto, porque o próprio produto, né, ele dá o código de erro lá, onde você pesquisa e você acha o defeito. Não precisa ficar fazendo vários testes para achar o defeito. Às vezes a máquina mesmo já te fala ali o que ela tá com problema. E realmente essa linha inverter ela é mais econômica, né? Começando a partir da instalação elétrica até da instalação. É que nem eu falo assim, depois da instalação ainda, você tem que continuar fazendo acompanhamento, que é manutenção. Se você não faz manutenção no aparelho de ar-condicionado, o aparelho sujo, ele consome até 40% a mais de energia, se o aparelho estiver sujo, porque ele vai forçar o motor a trabalhar mais, então vai puxar mais tensão, no qual vai consumir mais energia. E teve vários clientes que a gente fez assim, essa medição e realmente a gente comprovou que a manutenção realmente ela é eficiente, ela tem uma certa eficiência energética para o consumo, assim. Toda máquina tem que ter manutenção, né? Que o pessoal acha que só trocar, alguns ainda acham que só trocar filtro, porque tem outros que nem limpar filtro não limpa, né? Não limpam, né? Por isso que eu já ensino o meu cliente, depois que eu faço instalação, a mexer no controle, né? Porque começa a partir do controle. E depois a limpar o filtro. Eu falo assim, olha, de mês em mês você limpa seu filtro. É assim, 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 assado. Eu falo assim, então tá, e daqui 6 meses você faz a manutenção. Ou daqui 1 ano, entendeu? Periodicamente tem que fazer. Ou em 6 meses ou em 1 ano. Tem empresas, né, que é da área comercial, que nem assim, é de 3 em 3 meses. Então, que usa muito mais. Isso, né? Tanto que, segundo a lei, né, existe uma lei para todo comércio ter o PMOC, que é o Plano de Manutenção Operacional e Controle, né? Porque aquele ministro lá mesmo, eu não lembro o ministro que morreu por conta disso daí, né? Do vírus, legionela. E a partir da morte desse ministro que foi implantada essa lei para normatização, para o PMOC. Porque existe essa bactéria
que leva à morte, que ela vai justamente no ar-condicionado. Também foi provado que o vírus, como que chama? A legionela. Não, do vírus agora, pandemia. O Covid. O Covid, isso. O pessoal na plateia vai soprando pra gente. Isso aí, pra lembrar. Então, assim, o Covid já foi provado que ele não ele não fica no ar-condicionado, né? Mas o vírus legionela que convive no ar-condicionado. Então, assim, shoppings, tem que fazer manutenção também no duto. Tem até os robozinhos e tal. Então, assim, não é somente a manutenção assim, por cima, né? Tem que fazer todo o complexo. E para a eficiência energética é muito importante. Sobre elétrica no ar-condicionado, existem normas para a gente seguir na instalação para que se tenha a garantia do produto também. No manual do fabricante, porque a nossa empresa não mexe com elétrica. A gente tem os parceiros eletricistas que fazem elétrica do ar-condicionado para nós quando não existe. Mas elétrica que você disse seria mais alimentação. Porque normalmente você tem alimentação que costuma, algumas máquinas vai na evaporadora, outras na condensadora. E você tem um cabo ali entre as duas unidades. Isso daí já é a parte da instalação. Uhum. Aí tem a parte da tensão da casa para o ar-condicionado, né? Por exemplo. Entendi. Então, assim, muitas casas, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, que rege lá é 127. Então, naquela região lá, os ar-condicionados, a maioria são 220. São poucos os aparelhos que têm a função de 127. São poucas marcas que têm. E vai também de certas capacidades somente. Tipo, 12 mil só. 18 mil já não tem 127. Que aí começa a ficar também uma corrente muito grande. Isso, né? aham. Então, assim, no manual do fabricante, ele fala lá que nós temos que seguir a NBR 5410. Aí, quem instala o ar-condicionado tem que saber que norma é essa, da NBR 5410. É que a norma de 5410 fala sobre as baixas tensões, né, que entra o ar-condicionado. Então, naquela norma tem as bitolas, as amperagens do disjuntor. Então, e do disjuntor para lá é nosso, disjuntor para antes do ar-condicionado e do eletricista, né? Então, tem muito eletricista que é instalador de ar-condicionado, muito instalador de ar-condicionado que é eletricista. Então, assim, e tem que saber, muito né? Pedreiro que é eletricista, instalador de ar-condicionado e outros. Isso. Então, assim, a maioria dos incêndios que acontecem hoje no Brasil, tipo, vamos supor, 90% dos incêndios que acontecem em ar-condicionado é causado por problemas elétricos. O que seriam esses problemas elétricos? Tanto dos circuitos, dos ar-condicionado que não é separado, é tudo junto, quanto também de quem fez a instalação faz emenda, né? Vamos falar primeiro da parte elétrica. A parte elétrica, por exemplo, numa residência lá, ele quer instalar o padrão 220. Aí, quem faz a instalação? O eletricista. Aí, o eletricista, quando vai puxar para o ar-condicionado, o cliente fala assim, eu vou instalar um ar-condicionado. Depois ele fala assim, eu vou instalar 2 ar-condicionados. O eletricista, ele tem que saber que a bitola para o ar-condicionado é X. E que para cada ar-condicionado tem que ser instalado um disjuntor separado de cada circuito. E ainda tem que saber também quantos BTUs. BTUs não é igual à potência do ar-condicionado, porque muita gente confunde, né? BTUs, sim, que é potência, não é. Assim, existe a potência e existe a potência elétrica do ar-condicionado e existe capacidade. Para cada capacidade é uma potência. Então, o cliente vai instalar uma máquina de 18 mil e outra de 12. Então, um circuito ele usar o mesmo disjuntor, o mesmo cabo, né? Não adianta. Aí lá, por exemplo, assim, eu vou instalar até 18 mil BTUs. Aí o eletricista tem que saber que na norma é obrigatório disjuntor de até 10 amperes tem que ser instalado o mínimo da bitola do disjuntor de 10 amperes é 2,5. Então, ele não pode usar de 1,5. Então, em muitas residências eu já fui, o fio era fininho. Então, como que eu ia instalar um ar-condicionado com fio fininho, tipo assim, sabendo que poderia depois dar um problema no ar-condicionado? A culpa é de quem? Não, e esse é um problema, né? Porque às vezes acontece alguma coisa, a primeira coisa, sei lá, tá errada a elétrica, vai cair o disjuntor, derrete o cabo, aí o cliente vai te ligar.
Laura, não tá funcionando aqui, você instalou ontem. Aí você chega lá, vê o cabo todo ferrado, aí você fala, não, mas o cabo tá errado. E às vezes o cliente não quer entender isso, quer colocar para você resolver. É uma dor de cabeça grande, imagino eu, né? E uma coisa também que ninguém sabe, né? Mas o disjuntor é para proteger o cabo. O disjuntor não é para proteger o dispositivo elétrico numa residência. Então, se você tem um cabo de 1,5, você vai ter que ter um disjuntor para proteger esse cabo de 1,5. Se você tem um cabo de 2,5, seu disjuntor é um pouco maior, mas o foco não é proteger o componente, sim proteger o cabo, para que se ele tiver uma corrente mais alta, o disjuntor caia e não tenha um incêndio e outros problemas. Falando de uma maneira super superficial, porque eu sou engenheiro mecânico, não elétrico, mas isso aí a vida nos ensina. É verdade, bem isso mesmo. Então, assim, aquele incêndio mesmo lá do Flamengo, né? Não sei se você lembra, Lembro. que matou pessoas lá dentro do... Então, foi o ar-condicionado, né? O ar-condicionado. Então, assim, foi provado que foi o ar-condicionado, mas aí também falaram assim que foi feita a manutenção das redes elétricas, mas pelo que foi constatado, o fio era fininho, então houve aquele incêndio lá por conta do isolamento do ar-condicionado. Então, o isolamento do ar-condicionado, ele solta muita fumaça. Então, a fumaça que asfixia a gente, né? Não é nem o fogo, né, por si, mas a fumaça que asfixiou as pessoas lá. E começou com a elétrica, é isso lá? Com a elétrica, porque que nem eu falei assim, o fio não pode ser qualquer fio. Eu vou instalar fio de 2,5 aqui. Aí, tipo assim, o eletricista tem que saber quantos ar-condicionado que vai ser instalado lá, para ele colocar uma bitola que tem que ser do ar-condicionado. Tem um cálculo até que os eletricistas têm que saber, né, da potência do ar-condicionado, que ele pega a potência, a corrente elétrica e a tensão nominal, né? Então, assim, faz seu cálculo para saber quantos amperes vai o disjuntor. Por exemplo, a gente pega lá a potência elétrica X, faz o cálculo. Aí dá quantos amperes? 6 amperes, por exemplo. Aí, de 6 amperes você vai pegar um disjuntor de quantos? Aí tem que ser o mínimo 10, por exemplo, né? Você não pode colocar uma bitola, por exemplo, se a potência é de 6 ou 5 amperes, você não pode colocar um fio com bitola de 1,5, porque a norma diz que os fios têm que ser o mínimo 2,5. Essa semana mesmo eu estava instalando um ar-condicionado. É uma coisa, né? O fio de 1,5 para 2,5, perto da obra de uma casa, sei lá o que você gasta, né? Pelo amor de Deus, gente, não custa nada, né? Bem isso, né? Mas também é muito assim, às vezes, que assim, quem contrata, muitas vezes não conhece. A gente conhece um pouco mais porque, enfim, é o nosso dia a dia. Mas também é muito culpa, às vezes, da mão de obra técnica que não sabe instruir o cliente, né? O eletricista que não sabe esses detalhes porque a gente está falando isso aqui, mas a maior parte dos eletricistas muitas vezes não sabem. Mas nem os instaladores não sabem desses detalhes, porque assim, eles só seguem o manual. No manual lá, diz assim, que tem que seguir a norma NBR 5410, dos riscos de segurança, porque a norma também trata-se disso, né? E daí ele coloca lá o tipo da bitola do cabo. Por exemplo, o manual da GRI diz lá que eles sugerem pra gente o cabo PP com 4 vias, 2,5. Então, assim, de ar para... Ele especifica ainda, né? Para 9, 12, 18. Se for de 24, a bitola já muda. Então, no manual do fabricante, ele já sugere isso. Mas muitos instaladores não leem o manual. Eles não sabem disso. É mesmo? É mesmo. Então, assim, eles pegam lá e compram cabo de 1,5 para o ar-condicionado, para alimentação, né, entre a evaporadora e a condensadora. Mas no manual está escrito assim, ou seja, se ele instala com cabo PP de 4 por 1,5, por exemplo, dá um problema no ar-condicionado. Aí o que acontece? Quem vai dar garantia não vai dar garantia. Ele perde automaticamente a garantia porque não foi instalado conforme o manual do fabricante. Porque no manual do fabricante está pedindo 4 por 2,5. E ele instalou 4 por 1,5, então já perdeu a garantia ali. Caramba. Então, e é isso, sim, eu vejo muito esse tipo de coisa porque tanto o eletricista às vezes não tem esse conhecimento, fora que assim, ar-condicionado, hoje em dia, o pedreiro que vai lá na sua casa, ele já quer instalar o ar-condicionado, né? Bem isso. Então, nada contra, obviamente, mas é que muito provavelmente ele
não foi atrás de conhecimento, que ele poderia ter ido, né? Não é problema nenhum ele querer, às vezes ele estudou isso e tá agregando, é ótimo, mas a gente sabe que na verdade o que que acontece? É aquilo que você falou do ajudante, né? O cara vê lá 1, 2 instalações de ar-condicionado, fala, pô, isso aqui é tetinho, eu vou fazer. Isso aqui é facinho, eu vou agregar ali, eu cobro baratinho, já tô na obra. E não é bem assim, né? Aí quando tem problema e não sabe qual que é o problema, tem também essa questão de que ele tem que ser, né, licenciado pela marca, né? Ele tem que estar... Isso, tem que credenciado, Tem que né? ser credenciado, isso é a palavra que eu queria lembrar. Tem que ser credenciado e às vezes o cliente não sabe essas coisas. Aí ele vai lá, compra um ar-condicionado pela internet e fala, você instala, instala. Aí o cara não é credenciado, já perdeu a garantia, não instalou direito. E aí depois entra aquela, mas nossa, ar-condicionado de tal marca só quebra. Mas às vezes não é que quebra por causa da marca, né? Mas... É que nem por exemplo, posso falar mais da Gri porque eu sou influenciadora digital da Gri. Então a marca Gri, que ela tem a maior garantia do Brasil, que é de 5 anos em peças e 10 anos em compressor. Aí vem aquela questão, só pode dar garantia quem é credenciado da marca. E quem é credenciado da marca tem que fazer todo um procedimento para poder se credenciar a marca. Já vieram falar que isso daí é venda casada. Não é venda casada isso, porque segundo a lei, a garantia, segundo o consumidor, é 90 dias, né, de prazo da garantia e 30 dias da loja. Então, 30 dias da loja, se o aparelho estiver com defeito, você pode trocar na loja. E depois a garantia feita pelo instalador é de 90 dias. Então, eu como instaladora dou 90 dias e a loja dá 30 dias. Se eu não sou credenciada, a partir do momento que eu sou credenciada da marca, por exemplo, Gri, eu posso dar 5 anos em peças para o cliente e 10 anos no compressor. Mas desde que ele siga as manutenções. Então, se ele seguir as manutenções e der um problema no compressor dele daqui 8 anos, ele tem direito a essa garantia pela fabricante, porque daí quem vai dar a garantia é a fabricante já. E se o instalador não é credenciado, ele não pode dar. E a Gri também não vai pegar a dor desse instalador aí, porque ele não é credenciado. Então tem tudo. E aí tem as autorizadas, né? Por exemplo, segundo a lei do consumidor, né? A gente tem os 90 dias. Vamos supor, se antes desses 90 dias o ar-condicionado deu algum defeito. O instalador não é credenciado nem autorizado, então ele não pode buscar a garantia. Quem tem que buscar a garantia é autorizado. Então ele vai ter que chamar outra empresa que é autorizada para dar garantia naquele aparelho. Nem eu te falei, se ele não tiver com a elétrica corretamente, disjuntor, a bitola correta, a garantia para o cliente já era. Então quem vai tomar o prejuízo é o instalador. Na prática, muitas vezes é o cliente, né? Porque aí o instalador É verdade. vai Eles embora armam. e o cliente fica com a bucha, né? Bem isso Isso mesmo. quando atende, eu já cansei de ver cliente meu, como a gente trabalha nessa área, né? Vira e mexe algum cliente, liga, pô, tô com um problema aqui de ar-condicionado, e a gente lá não trabalha com isso, né? Mas direto ele fala, pô, veio um cara aqui, instalou, agora ele nem me atende, o ar-condicionado não funciona. Aí, enfim, sempre vem uma história triste por trás. E assim, né, o compressor, ele é o que mais, assim, usa a energia elétrica, né, tem 2 motores, né, um no condensador e um na evaporadora, que é o da turbina. Então, são os que mais puxam a elétrica e são uns dos mais caros de trocar peça, porque o compressor, por exemplo, custa a partir de R$600, fora a mão de obra do instalador. Então, às vezes, quase chega perto, assim, de um ar seminovo já para o cliente. Então, por isso hoje esses ar-condicionados em inverter, eu acho que acaba acontecendo muito isso, né? Dependendo do pau lá, acaba saindo mais barato trocar, né? Bem isso. Eu digo o aparelho pequenininho, né? 9 mil, 12 mil. Já pega uns 60 mil, aí talvez seja outra história, né? Então, que nem assim, tá muito raro ter quem conserte placas. É o que eu falo para todo mundo. Gente, quem puder fazer curso de conserto de placa, ou pelo menos, né, você fazer uma avaliação da sua placa para ver que componente que estragou, porque a maioria dos instaladores hoje, eles chegam lá na casa do cliente, eles vê lá o código de erro que é placa, ele já fala assim, não, tem que trocar a placa, tem que comprar. Tipo, às vezes é um componente que custa centavos, entendeu? Ele pode ganhar tipo, 300, 400 reais, assim, 200% em cima daquele cliente. Sim. Ele não, e ainda não o cliente quer estudar. fica feliz pra caramba, que ele fala, pô, o cara veio aqui, ele desmontou minha placa, arrumou a placa, o cara é muito fera. É bem isso, né? Então, eu mesmo fiz um curso basiquinho, assim, de placas, né? Então, eu sei diagnosticar, né?
lá. Mas aqui então. não, você tem que vender o peixe. Fala, fiz um baita curso de horas. Não manjo tanto assim, sabe? Porque é muita coisa também. Mas assim, voltando ao assunto da elétrica... Mas só uma coisa rapidinha, até você estava falando dessa questão de placa, você sabe que uma vez em casa... Não, obrigada. Uma vez em casa deu pau na minha máquina de lavar roupa. Aí eu olhei Aí eu comecei a olhar no YouTube, né? Curioso, né? Falei, não, deixa eu arrumar isso aí. Aí entrei no YouTube, os caras falavam, tinha um dissipadorzinho na placa lá, falou, põe o dedo lá, se tiver quente, a ponto de você chegar perto e já queimar o dedo, tem que trocar esse cara. Aí eu fui lá e tava quente pra caramba. Aí eu tirei a placa, comprei, eu comprei no Mercado Livre, sem brincadeira, eu não paguei R$1 naquilo. Claro que o frete deve ter custado 20, mas eu falei, não, eu vou trocar. Mas custou menos de 100. Não, custou nada, assim, era muito barato. Aí veio a peça, eu levei lá pra empresa, aí eu fui com o ferrinho de solda, só que eu também, imagina só, puta, um ferro de solda desse tamanho, o componente pequenininho, eu sei que eu derreti a placa inteira. Aí no final eu tive que comprar outra placa, paguei 500 conto. Você usou o PPU? Não, eu usei um ferrinho de solda, mas só que era um ferrinho, mas era aqueles ferros mais bruto, né? Porque era tipo o circuitinho, era um chipzinho, sabe, da placa, que a solda era muito pequenininha. Mas enfim, assim, o fato e tinha uma porrada de gente, eu comecei a pesquisar na internet, e tinha um monte de gente que recondicionava essa placa, a minha da LG. Mas, enfim, todas elas, né, tem placa eletrônica, e tinha muita gente que só trabalhava recondicionando. É que eu detonei a minha. Só que você poderia até mandar, tinha esses caras mandar, tipo, uma placa nova na época, era uns R$600. E aí eu achei uns 3, 4 caras que você mandava a sua, tipo a base de troca, e aí ele te vendia por R$200 uma recondicionada, sabe? Muito mais barato. Aí eu, besta, que deveria ter feito isso, né? Mas eu falei, não, pô, eu consigo arrumar. Fora que eu perdi 2 dias inteiros, eu virei a máquina de ponta cabeça, desmontei ela inteira. Aí depois que eu desmontei, porque eu achei que era a bomba de dreno, sei lá por que eu achei que era a bomba de dreno. Aí depois que eu vi que era a placa... Nossa senhora, que idiota. Então, mas, assim, um grande conselho que eu dou para quem tá na área aí... Não mexa com máquina de lavar. Faça um curso de conserto ou reparação de placas, né? Porque, que nem eu disse, né? A linha convencional não tem placa na condensadora, somente na evaporadora. E não existe placa também universal na linha inverter. Não existe placa universal inverter. Não existe, né? Então, se der pau, você tem comprado do fabricante, não? Quer dizer, imagina que deve ter, mas é umas cabritagens. Então. Mas assim, é que nem eu falei assim, né? Tudo depende da elétrica, né? Porque se queimou a placa, alguma coisa que aconteceu, algum curto, né, deve ter acontecido. Então, esses componentes são baratinhos e às vezes eu mesmo reparo alguma placa. Então, compensa, assim, saber diagnosticar e fazer o reparo da placa. Lá em Campo Grande, por exemplo, eu tenho um parceiro lá, só que ele é cheio de serviço. Eu falo assim, olha, aí eu ligo pra ele e falo assim, ó, meu irmão tá indo levar a placa aí, o senhor já dá uma olhada aí, hein, já diagnóstica aí pelo menos, pra eu passar o orçamento pra cliente, aprovar. Aí ele faz rapidão, mas assim, ele é lotado de serviço, lotado. Todo mundo fala assim, gente, só não tem quem conserte placa aqui em Campo Grande. Não é só em Campo Grande, são várias regiões do Brasil. Aqui mesmo, em Santo André, foi difícil achar um, mas consegui o contato dele. Então, assim, também do ramo você virar reparador de placa. Não, com certeza. Ó, uma aguinha geladinha aqui, se você Obrigada. quiser. Não, com certeza. Mas é aquilo, né? O pessoal reclama muito, mas tem que ir atrás de conhecimento, indiferente da área que você tá. Se você é mecânico de carro, você tem que ir lá, tem que aprender sobre... hoje os carros, cada vez mais tecnologia, mais coisa, o ar-condicionado, mesma coisa, a geladeira, a mesma coisa, a máquina... Pô, quando eu desmontei a minha máquina de lavar roupa já tem mais de 10 anos. E, tem uma placa lá gigante, um monte de fio, um monte de coisa. Isso é uma máquina de 10 anos atrás. Hoje as máquinas, tudo com Wi-Fi, né, que conecta. Pô, se o cara não se especializar, ele fica para trás. E, por outro lado, se ele se especializar, o cara ou a mina, né, tá vendo? Já tem um preconceito já na frase, cara, porque a gente só vê homem trabalhando nisso. Mas a pessoa, se ela se especializar, não só ela se destaca, como ela pode cobrar muito mais, porque hoje
a mão de obra você tem a possibilidade de cobrar muito mais. Às vezes, pô, você vai comprar uma placa, se eu comprei, sei lá, 3, 4 anos atrás, paguei R$ 600, hoje uma placa dessa deve estar uns R$ 1.000, sei lá. Pô, às vezes você Chega tem a ser 1.500 às vezes. então, aí você tem a oportunidade, às vezes, de uma peça ali que custa 10, R$ 15, você cobrar 300, 400 num serviço, muito mais, às vezes, do que no serviço propriamente de ir lá consertar o ar-condicionado, porque tem um monte de gente fazendo. Agora a placa não, né? É bem isso mesmo. E até assim, na parte elétrica do ar-condicionado, envolve as placas, você fazendo também... às vezes entra poeira, então você fazendo também ali uma limpezinha ali também já ajuda, porque às vezes a própria poeira ela dá código de erro no ar-condicionado e não funciona. Não, mas essa parte você não conta não, você tem que falar, ó, tem que ligar pra Laura se der problema que, é complicado, viu? Se não ligar vai queimar tudo. Mas só para avisar o pessoal aí que tá no Instagram nos acompanhando, tá, pessoal? A gente tá ao vivo pelo YouTube da Frigocenter, tá? Se entrar lá no YouTube por Frigocenter já vai aparecer. Então, se você tá pelo Instagram, entra lá no YouTube caso você queira comentar, porque além da transmissão ser melhor, lá a gente consegue interagir mais, né? Eu consigo responder seus comentários, eu vou acompanhando por aqui. Então, você tá acompanhando a gente no Instagram, pula lá pro YouTube, se quiser também, se não quiser, fica aí, por favor, que estamos por aqui e pretendemos transmitir toda a live, a não ser que acabe a bateria do meu celular, mas isso não vai ocorrer, tá bom? E agradecer também a quem tá aí no YouTube, né? Até mandar os comentários aqui, o Lassance Pimenta, que inclusive, Lassance, cara, eu sempre vejo, você comenta bastante os nossos vídeos, mas realmente eu não consigo responder todos os comentários, mas obrigado pela moral aí. O Thiago Camolês tá aí, o Haas também, meu xará, o Cristiano Haas, lá de longe. Enfim, tem o Jones Matos também. Tem bastante gente aí já que mandou um oi, tá acompanhando, tá, pessoal? Então, obrigado aí pela moral. Obrigado, Laura, também pela moral de estar aqui. Acompanho ela há muito tempo já nas redes sociais. Então, é isso aí. Mas aí estávamos falando sobre elétrica. E aí, o que mais você diria? A minha impressão hoje, que nem quando eu fui instalar o ar-condicionado lá, eu me mudei para Santo André. Inclusive, pessoal, Santo André é maravilhoso. Você devia morar em Santo André, que é muito bom. Quando eu fui morar em Santo André, eu reformei lá e aí eu ia colocar o aparelho em 3 ambientes, né, lá em casa. E aí tinha os tri-split, e você vê como a ignorância é uma bênção, né? Eu já olhava aquilo e falava, caraca, meu tri-split, esse negócio se quebrar pra mexer. E eu sou meio fução, né? Eu não gosto de chamar os outros, eu quero fuçar. Aí eu falei, eu não vou botar isso não. Aí eu comprei 3 splits separados, mas com medo, porque eu falei, sei lá, tem um monte de eletrônica, a placa, eu falei, isso aí vai dar pau. Mas a ignorância é minha. Né? Qual que é a sua opinião? A minha opinião em questão de eficiência energética é se você puder comprar uma unidade com várias evaporadoras, que é a linha Multi, né? A gente já fez gráficos, né? Esses estudos, é que não deu para até trazer aqui, mas enfim. A gente comparou Schiller, VRF, Multi e os individuais, assim, os individuais são os que mais gastam energia. É mesmo? Por exemplo, uma máquina, assim, vamos supor VRF. Um cliente lá quer colocar 20 máquinas lá. A custo-benefício para ele, quando ele vai fazer a compra, compensa ele comprar 20 unidades, tanto interna quanto externa, 20 unidades, do que investir em um VRF. Porque o VRF na compra ele é mais caro. Eu achei isso, eu achei o tri-split, a conta direta, ficar bem mais cara assim, do que comprar 3 aparelhos. Mas a longo prazo, você vai gastar mais energia, porque se você comprasse um multi... Não, isso não, já comprei, não me deixa triste. Então, assim, o VRF, que você pode colocar até 20 unidades ali evaporadoras, ele consome menos energia do que várias unidades. Que nem os 20 split ali separados, unidades separadas. Entendi. Então, é o que eu tento mostrar para o cliente. Fala assim, olha, em vez de você comprar 3... comprou o multi, porque se você colocar na ponta da caneta na sua conta mensal de energia, você vai pagar aquele investimento que você fez e ainda vai continuar economizando ao longo dos anos.
É uma coisa também que eu vi uma grande vantagem. Eu acabei optando por separar, porque eu sou meio cuzão, aí eu quis deixar separado. Mas é muito mais compacto, né? Porque o espaço de duas... Eu lembro que eu coloquei 2 máquinas num lugar e uma outra em outro, mas só essas 2 máquinas já era maior do que só a do Tri-Split, sabe? Ah, entendi. E aí, eu moro em apartamento, então isso faz uma diferença grande. Pra quem mora em casa, às vezes nem pensa nisso. Fala, espaço não é um problema, eu boto do lado de fora ali. É, bem isso. Mas pra quem mora em apartamento, eu senti essa diferença. Só que era violenta a diferença também de preço. Aí eu falei, não, já tô fazendo uma obra aqui, vai ser 3 splitzinho, mas eu comprei inverter. Não, então já... E isso é verdade, porque no outro apartamento que eu morava, eu tinha um aparelho de ar-condicionado, eu só tinha um na sala, de 12 mil. E era fixo, era uma máquina mais antiga, então ele não era inverter. Quando eu mudei, por exemplo, o meu da sala é 18 mil. E logo que eu me mudei, eu não tinha colocado no meu quarto. E aí eu acabava, às vezes, deixando da sala ligado, tipo, num dia muito quente. E, cara, é impressionante, porque eu não gastava, mesmo sendo 18 mil BTUs, o da sala na minha outra casa era 12. Eu ainda tinha dos outros cômodos que usa menos, mas usava. Mas eu gastava, sei lá, metade do que eu gastava de energia no outro apartamento. Impressionante, assim, a diferença do inverter para um fixo é realmente impressionante. E um outro ponto, o ruído. Né? O ruído também em casa, faz uma diferença muito grande. Tem ar-condicionado, você nem escuta nada. Eu tenho um que eu não vou falar, porque não tá me pagando o merchan. Nem eu posso falar. Mas, cara, é impressionante. Ele é aquele que ele fecha assim a portinha e não faz vento, não faz barulho, mas não faz nada. Não gosto dessa marca. Não? Não. Eu não tenho opção, não tenho o que gostar, não. Mas você sabe que esse daí eu tive um preço tão camarada. É que ele não estava vendendo, aí colocaram na promoção para sair Na verdade, é que eu tenho um amigo que trabalha lá dentro, não é isso não. Eu tenho um amigo que trabalha lá dentro, ele tem... eles têm uma loja só para funcionário de produto que vem com embalagem estragada, que volta alguma coisa assim, aí eu comprei. Ah, entendi. Muito barato. Tipo de outlet. Mas é só para funcionário. Eu não falei quem que é meu amigo, nem quem que é a empresa, não vai ter como demitir ele. Então, assim, em questão de eficiência mesmo, é melhor comprar menos unidades condensadoras, né, do que comprar várias unidades condensadoras. E VRF você também instala? Não, ainda não. Estou estudando para depois ir mais para essa área aí do comercial. Eu também tenho impressão, assim, eu sou total ignorante nessa parte, mas, pega esses VRFs. Eu lembro na época que eu fiz faculdade lá, que eles fizeram uma instalação grande de VRF, que tinha uma sala de estudos grandona. Eu fiz FEI, então para quem fez FEI aí, pessoal, FEI é top demais. Aí eles fizeram a obra lá e tinha, sem brincadeira, devia ter uns 50 cassetes, assim, que eles fizeram um andar enorme. Nossa. Que era a sala de aula. Então, para quem faz FEI agora, nem sabe, mas um dia não existiu aquela sala de aula e eu já estava lá. Eu fiquei 8 anos lá, eu nunca fui um bom aluno. Nossa, 8 anos. Mas é total incompetência minha. Mas aí fizeram a instalação e tem uns 50, 60 aparelhos. E eu acho que eram 3, eu não sei, lá de cima só dava para ver 3 máquinas. Sim. Uhum. Mas eu vi durante a instalação, eu cheguei a subir lá, eu falei, isso aqui, cara, deve ser uma treta ali. Eu não sei se eu teria coragem de instalar na minha empresa, alguma coisa assim, botar um VRF com 20 aparelhos pendurados. E para detectar quando dá um problema, vazamento, deve ser Aí tem que brabo. estudar bastante mesmo, né? Isso aí que tem que falo, contratar entendeu? a Laura, tá vendo? Por isso que eu tô estudando bastante para entrar nessa linha aí. Mas é diferente cagada. A instalação de VRF, né? Sim. E é mais o que, né? Elétrica? Né? Automação também. Tá vendo? Que é o assunto de hoje, por isso que vocês têm que estudar. E não dá mais para diferenciar, né? A gente tava falando, assim, até na outra live com o grande Marcos Eusébio, que ele tá ali, ó, cara bonito, careca. E aí a gente tava conversando assim, não tem mais como você falar, de repente você vai atender um cliente, putz, aqui é um problema elétrico, eu não mexo.
Tem como, você tem que entender da parte mecânica de refrigeração, de fazer uma carga de gás, trocar o compressor, fazer brasagem, mas você também tem que entender de eletrônica. Tem que entender o básico, né? Assim, que nem eu falo assim, que eu não mexo com elétrica, né? Mas, porém, por conta do curso técnico que eu fiz, a gente aprende um pouco de elétrica básica. Até para motores elétricos, tem que entender um pouco de elétrica. Eu estou apanhando na aula de eletricidade e magnetismo, porque é muito cálculo. Então, assim, você tem que saber o básico, porque eu estou fazendo tecnólogo. E no tecnólogo a gente tem essa matéria, e é bem puxada mesmo, assim. E que nem assim, tem que saber o básico. Nem eu sei que anteontem mesmo eu fui fazer instalação numa empresa. Chegando lá, eu fui só instalar um aparelho lá. E eu era infraestrutura e a unidade externa ficava em cima do telhado. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, bom, já tá tudo certo, né? O ponto elétrico já tá certo, porque já tinha um outro ar instalado. Eu fui lá fazer um remanejamento. E me deparei que a elétrica não tava lá. Aí quando... Ai, meu Deus do céu, caiu o fonezinho aqui. Ah, pode deixar sem, é só o... Tá. A pantufinha, né? Pode deixar sem. Desculpa. Imagina. E aí quando eu cheguei lá em cima do telhado, lá estavam as unidades condensadoras. Eram 4 e a minha era a 5ª. Aí eu falei assim, gente, agora, cadê a elétrica desse aparelho, né? Aí eu falei assim, tá estranho. Fui, procurei nada. Eu falei assim, ixi, tá estranho. Acho que tiraram a parte elétrica aqui do ar. E aí eu fui. Mas não fui tinha ver energia onde chegando? É isso? Tipo, a alimentação dele não tinha? Desse aparelho, dessa unidade, não, porque a alimentação era na condensadora. Uhum. Então, que era na condensadora, eu fiquei procurando o 220 ali e não achei. Nos outros aparelhos, sim. Aí eu pensei assim, né? Eu falei assim, cara, eu não vou pegar daquela condensadora ali e deixar ligado aqui. Eu só vou fazer um testezinho para ligar o ar e ver que tá tudo funcionando certinho, já desligo porque senão eles vão deixar desse jeito. Aí eu fui olhar os outros. Fio de 1,5, tudo interligado nas outras condensadoras. Aí o menino pegou e falou assim, por que você não puxa desse daqui, ó? Porque aqui é 220. Eu falei assim, você não puxa aqui do poste, ó, pega três fios. Assim, sabe por quê, Cristiano? Porque eu tiro o meu da reta, porque se der algum problema, o meu vai estar na reta, porque foi eu que instalei o ar-condicionado e fiz a elétrica do ar. Mesmo que for aqui, eu vou cobrar também. Se tiver que puxar um fio aqui para cá, já é parte elétrica, eu já vou cobrar. Eu falo assim, ó, Sim. eu tive que puxar ali e trazer para cá. Sim. Então, é cobrado o valor X. E como não tinha disjuntor, não tinha nada, nem por preguiça, nem nada, porque muitos falam, é facinho, é só pegar ali e puxar aqui. Mas não é, esse pouquinho que faz, que nem aconteceu a tempestade, ficou um monte de gente sem energia elétrica e tal, tanto de ar-condicionado que pode ter queimado, ter pegado fogo. E por conta desse curto-circuito, eu falei assim, depois dá um pipoco aqui, a culpa vai ter de quem? Vai ser da Laura ar-condicionado. É tudo certo até dar um problema, né? Eu falei assim, aí ele falou assim, qual disjuntor tem que comprar? Eu falei assim, olha, eu vou sugerir para o senhor um ampere de 10 da curva C, bipolar. Então, esse é o disjuntor que o senhor tem que comprar para esse aparelho aqui, mas somente para este. Eu sugiro para vocês chamar um eletricista e refazer toda a elétrica desses ar-condicionados, se vocês não quiserem gastar muito mais, porque a troca de um compressor, vocês vão gastar no mínimo R$1.300 para troca de um compressor. Então, é mais fácil vocês comprar disjuntor que custa menos de R$50 e colocar em cada aparelho desse daqui. E arrumar essas fiação toda, porque tá muito feia a fiação de vocês. Então, eu sugiro vocês fazerem isso, porque desse aparelho aqui tem que ser assim, assim, assim. Se der problema, tá escrito aqui que a elétrica tava desse jeito. Então, assim, eu tô tirando o meu da reta. Sim. E é muito importante porque, assim, talvez esse cliente não faça, mas muitos clientes, às vezes, vão fazer direito. Às vezes está esse monte de gato ali feito porque uma outra pessoa que foi lá fazer a instalação não instruiu corretamente, fez porque queria tirar o dele da reta, falou, meu trabalho é entregar isso aqui instalado funcionando. Uhum. Então, depois... E aí vai fazendo esse monte de coisa errada e às vezes o cliente nem sabe. Às vezes é um cliente que se você explica para ele, ele faz direitinho. Muitas vezes ele não faz porque não é instruído corretamente pelo técnico, né? Então é muito importante, pessoal, vocês que
Então, na linha de frente aí, um técnico tem que ser técnico, entendeu? Tem que entender sobre o assunto, tem que estudar sobre o assunto. Se isso está num manual, existem raras exceções ali que você pode até questionar alguma coisa, mas assim... 32. E daí, segundo um estudo que eu vi, ele economiza mais do que o R410 e muito mais do que o R22. Laura, só uma coisa, você tá com frio? Tá boa a temperatura? Não, tá boa a temperatura. Tô Perfeito. tranquila. Não, obrigada, tá? Nossa, eu quero lá. um cafezinho. Por favor. Então, assim, o R32, outras marcas, né, estão adequando nisso. A Agri, por exemplo, tá chegando ano que vem. Além dele ser mais leve, né, na hora de carregar o condensador. Porque é cilindrinho, acho que de 5 quilos, é aquele menorzinho, né? Quantos quilos que é um? Eu não sei ainda se tem cilindro pequeno, porém só eu vi o para botija vender, de eu vi a 32. botija, mas a botija que eu vi era uma botija assim redondinha, né? baixinha Isso, assim. Isso. E como é que tá isso? Me explica um pouquinho aí, como é que tá o R32 aí? Então, ele tem a marca que trouxe esse fluido R32, né, que é uma marca que é a aí, então Honeywell? assim, Quem que é? não posso falar. Ah, não pode falar? Eu não posso. Então, assim, tá de ar-condicionado, o pessoal da plateia aqui tá falando, mas não posso falar. Eu achei que era o fabricante que você estava falando, o fabricante do fluido refrigerante, né? Que hoje tem vários, mas... ele que fez, né, então, esse fluido, né, o R32. E ele que Olha só. patenteou. Eu não sabia disso. Que interessante. Olha, acabei de saber coisas dos bastidores aqui secretas. Você viu? Então, assim, nos estudos foi verificado, né, que esse R32 realmente ele tem mais eficiência energética que os outros fluidos E refrigerantes. você sabe que o R410A, que é o fluido mais comum na refrigeração, tem também. ele é 50% Isso. R32. Isso mesmo. Então, por isso até que ele tem características bem similares. Por isso que muita gente fala assim, É 50%? que medo. Eu tô falando errado? Você olhou com a... É 50%, tá vendo? Muitos têm medo de mexer com esse fluido R32, né? Porque tem aquela questão, explode ou não explode? Então, assim... Que ainda é outra coisa que, assim, mais uma vez a gente fala o quanto que tem que estudar, né? Porque agora com o R32 ele já é um fluido levemente inflamável, ele tem a classificação A2L. Isso mesmo. Então, assim, existem precauções, ele não é um fluido perigoso, mas você tem que saber... o que você está fazendo, tem que saber manuseá-lo. Só pegar não só como fluido, né? Como tudo que envolve refrigeração e climatização, a gente tem que estudar as boas práticas, né? Da refrigeração e climatização. Então, nada melhor do que as boas práticas para você saber manuseá-lo, né? Então, assim, existe esse mito aí, R32, eu tenho medo de mexer com ele, igual o R410 quando chegou também no mercado, eu via muita explosão. A pressão é muito alta, estoura o manifold, um monte de gente estourando o manômetro, mas por quê? Não estava com o manômetro correto, né? Pois é, aí a culpa é de quem? Do fabricante, eles culpam os fabricantes, né? Esses dias mesmo teve uma explosão, né? O cara foi e culpou, né? Porque faz a limpeza e da limpeza já mete o fluido, então... Né? Mas essas explosões na sua vida... É mais o quê? É uma explosão causada por causa da flamabilidade de ter pego fogo ou porque ele recolhe o gás e, sei lá, jampeia pressostato, alguma coisa assim? Geralmente é quando ele faz compressor a limpeza safado. com R141B, às vezes ele faz limpeza e não manda para depois o nitrogênio e já mete o gás. Então, assim, é uma química com a outra e dá alguma reação. Essa reação que eu já vi uns casos... assim, do compressor, a unidade praticamente sumia, assim. Sim, tem um vídeo. Mas isso, assim, a minha opinião como engenheiro leigo, tá? Mas, assim, os compressores que são aplicados aí, a gente usa, às vezes, na refrigeração, os componentes também. Então, eu posso falar até com alguma propriedade. Você pode ter certeza que, se for a fundo, 99,99% dos casos de acidentes foi algum tipo de negligência de quem estava fazendo manutenção. Com certeza. É claro que algum erro, algum defeito de fabricação, cara, até pode ocorrer. Mas eu falo porque a gente aplica muito outros esses componentes, você não vê isso, né? Uma ruptura de explodir, de causar algo assim, é negligência. Tá? Então não culpe o ar-condicionado, a marca tal, o 410, o R32, não é. Você pode ter certeza
que não foi feita ali by the book, não seguiu as regras, não fez um trabalho técnico como deveria ter sido feito. Concorda comigo? A gente vê muitos acidentes aí com o próprio regulador de pressão do nitrogênio, né? Então, Mete muita pressão. Nossa, na hora de rosquear ali, ele abre demais. E esses dias mesmo teve um acidente muito feio com um refrigerista, né? Estourou a perna dele, assim, quase perdeu a perna. Credo. Por conta do regulador de pressão do nitrogênio. Então, mas porque estourou o tubo? Estourou, como que chama? O regulador mesmo estourou? O regulador, né, que chama? Isso. Cara. Saiu Nossa. E voou nele. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, quando a gente mexe com esse tipo de manuseio, assim. Todo mundo fala assim, é fácil instalar ar-condicionado? É fácil a instalação, mas seguir as normas que não é fácil. Você tem que ler, que nem, assim, tem muitos que não leem. Falando em eficiência energética, por exemplo, a tubulação. Se não seguir a recomendação do fabricante, que lá também vai para sua conta de energia. O instalador, a fabricante está pedindo lá 3 metros de tubulação. Você coloca 1, então aquele lá vai ser muita pressão, né? Porque é curtinho, então tem muita pressão do fluido refrigerante. Você acaba tendo mais fluido do que precisa, né? Isso. E daí acaba gastando mais energia, porque aquele aparelho às vezes não vai ter também eficiência energética. Eficiência em capacidade. Por exemplo, tem muitos casos que não fazem o vácuo, por exemplo. E quando não fazem o vácuo, o ar-condicionado só fica gastando energia e não gela o aparelho. E às vezes até gela, né? Mas assim, não gela tão bem quanto deveria e gasta muito mais energia. É aquela coisa que às vezes em vez de durar, sei lá, 10 anos, 15 anos, puta, dá 2 anos, 1 ano e meio quebra. E às vezes você fala, pô, mas já quebrou. E aí você vai ver, tinha coisa errada. Que nem não fazer o cálculo térmico, né, do ambiente. Às vezes o cliente quer fazer o cálculo dele. Mas assim, ele vai fazer lá, por exemplo, ele quer colocar um ar-condicionado na cozinha. Aí ele vai lá e compra, vamos supor, 9.000 BTUs, porque ele foi pela metragem de metro quadrado. Não é só metro quadrado, você tem que calcular quantas pessoas tem naquele ambiente. Tem alguma fonte de calor. Fonte de calor, né? Que tem assim, tem um fogão, tem também, às vezes, a incidência solar. Então tem tudo isso aí, tem que fazer um cálculo primeiro, né? Porque às vezes você compra uma capacidade menor para aquele ambiente, então só vai gastar energia e vai gastar muita energia, porque ele vai tentar refrigerar, climatizar aquele ambiente e não vai chegar na capacidade que se espera para aquele ambiente. Então, começa pelo cálculo térmico, depois pela elétrica, aí vem a instalação. Então, os 3 andando certinho, a eficiência daquele aparelho energeticamente vai ser muito boa. E a durabilidade e tudo mais. É isso. E eu vou te perguntar uma coisa que é quase uma lenda urbana. Os 5 metros de tubulação mínimo, ou 3 metros. Eu já ouvi falar uma coisa, eu não sei se faz sentido, tá, gente? Não mete o pau aí nos comentários não se eu estiver falando besteira. Mas eu ouvi falar também que um dos motivos que é bom você deixar uns 5 metros de tubulação é por causa de ruído da condensadora para evaporador. E aí eu ouvi isso e falei, cara, até que faz algum sentido. Às vezes se a tubulação for muito curtinha, faz sentido ou é besteira isso? Faz sentido sim, faz sentido sim, até porque as fabricantes falam que é por conta do ruído, né? A metragem de tubulação. É que assim, cada fabricante ele exige uma... o fabricante ele chega a falar que... No manual tá lá, que ele tem que seguir principalmente aquela tubulação, né? Fui eu que instalei os 3. Aí você colocou 5 metros, pelo menos. Não, na verdade, você sabe que... Menos de 3, não. Não, todos eles têm uma linha até bem comprida, assim. Então... Mas eu fiz direitinho, eu calculei sobre resfriamento. Superaquecimento não adiantava, porque era inverter, ele mesmo se ajusta, mas eu fiz direitinho, eu usei vacômetro. Olha, aí sim. Eu usei vacômetro. Tudo bem que eu tenho que também... dizer aí que o senhor Nilson Guedes, que é um técnico muito fera que a gente tem lá, ele me ajudou em todas as instalações, mas foi eu e ele, umas garrafas de cerveja e instalamos todos os aparelhos. Inclusive então não o foi último... Você. Não, 90% foi ele, né? Eu só fui ver o vacômetro só. Mas o último, inclusive, eu tomei um pau que eu fui instalar e aí tinha que furar uma viga ali. Nossa senhora, véio, foi 5 horas assim para fazer um furinho na viga, várias reclamações dos vizinhos, mas enfim. É mais assim, porque o compressor ele foi projetado
para tantos quilos de fluido refrigerante para ele percorrer a linha, sabe? Então, assim, é mais pelo caminho dele ir e voltar do fluido refrigerante e por conta do ruído também. As linhas convencionais, por exemplo, muita gente fala assim, convencional não precisa tantos metros e inverter é tantos metros. O fabricante, no manual, ele não especifica que se é inverter ou convencional. Tanto na linha convencional, tem que seguir a metragem do fabricante, por conta mais do fluido refrigerante. E assim, cada fabricante é uma metragem diferente. Tem X que pede 2 metros, fulano pede 3 metros. Por exemplo, a GRI estava com 3 metros. Agora, por conta dessa certificação, né, do Procel, ela vai diminuir para 2 metros. Então, é bom até para o instalador, porque em questão de material vai custar mais barato. Ela vai diminuir para 2 metros. Então, assim, tem que seguir a recomendação por exemplo, do forro até embaixo, é uma metragem. Na lateral tem que ter uma metragem. Na condensadora tem que ter um afastamento também da parede. Tem que ter certa altura, se for o barril, se for o quadrado. Então, tem todas as medidas certinhas para você seguir. Porque se, por exemplo, assim, foi feito o cálculo térmico, salão de beleza, por exemplo, acontece muito insuflamento. O insuflamento, ele começa, na aleta, ele começa a suar tudinho assim, e não dá rendimento, porque ele tenta retirar todo aquele calor daquele ambiente e não consegue. Então, é muito calor para aquele ambiente. Então, ele tenta tirar e não consegue. Tem muito problema de umidade também, por causa, enfim, tem lavagem de cabelo, água quente. Isso, secador. Tudo. Então, assim, é onde mais dá insuflamento. Então, por isso que, principalmente o salão, tem que ser muito bem medido todas as então, etapas, salão deve né? ser um cliente bom para você, deve viver chamando, falando que não tá gelando bem. Olha, dá bastante problema, viu? Muita gente, muitos Fora que deve ser... instaladores. Não sujo, né? Parece que o salão é sujo, mas assim, é um ambiente que tem muito, né, cabelo, suspeição, sei lá, deve grudar. Quer saber onde? Pet shop. Ah, puta, verdade, pet shop. Uma vez esse daqui foi comigo, pet shop, fazer manutenção comigo pela primeira vez. Eu falei assim, quer namorar comigo? Então vamos lá, ver como que é o ralo. Levei ele pra fazer limpeza comigo no pet shop. Nossa, mas dá pau do que? Os filtros entope tudo? Tudo. É muito Enche pelo. de pelo muito no pelo. Ventilador ali do evaporador. Tudo. No filtro. Menino, isso é difícil. Você tem que cobrar até mais caro. Pra quando é pet shop. O pet shop é um dos lugares assim mais... Tenso, isso mesmo. E então, assim... a tubulação tem que ser seguida também, até por conta da garantia também que o fabricante pede também, porque é uma exigência lá, tem um quadro enorme assim no manual que eles exigem isso daí, né, o método da tubulação. E normalmente se a tubulação for maior, aí acho que eles costumam falar, né, no manual, a cada tantos metros você põe mais tanto de fluido refrigerante. Isso mesmo. E óleo também em alguns casos, né, ou não? Não, óleo não, mas o fluido refrigerante, por exemplo, tem uma marca X aí que é só para até 4 metros. Então, às vezes... Mas não pode instalar com mais de 4 metros? Pode, mas aí você tem que fazer a adição do fluido refrigerante. Por exemplo, a GRI agora, ela tá vindo com uma máquina que é o novo piso-teto deles, até para 9,5 metros. Então, todos os aparelhos da GRI, a partir do ano que vem, o fluido refrigerante até para 9,5 metros de tubulação. Então, é maravilhoso para a gente, porque, por exemplo, a gente vai instalar um ar no cliente. 5 metros, que tem essa fabricante X, que eu vou colocar 7 metros. Aí, por exemplo, 4 metros vem o fluido. Aí depois, cada metro eu vou ter que fazer essa... E vai custar mais caro para o cliente. Isso, porque a gente tem que colocar no papel isso. Sim. Mas tem muito instalador que nem sabe que a marca X só tem isso. E não põe, aí a máquina não tem o rendimento dela. Aí dá gasta problema, mais energia. toda aquela história. É isso mesmo. Então, nada melhor do que o instalador sempre ler o manual. Mas aí eu tinha te perguntado, só antes, para quem está no Instagram, já falei isso algumas vezes, né? Mas não custa lembrar, se você está pelo Instagram acompanhando, pode ficar por aí sem problema nenhum, mas a gente está ao vivo também pelo YouTube, tá? Então, se você entrar lá no YouTube e procurar pela Frigocenter, nós estamos ao vivo lá e lá pelo YouTube é um pouco mais fácil da gente conseguir responder aos comentários, porque eu consigo estar assistindo aqui
E a transmissão é um pouco melhor, né? Então, se você tá aí pelo Instagram, quiser ir lá pro YouTube, vá até lá e nos acompanhe por lá, se não, fique por aí também à vontade. E aí eu tava te perguntando sobre o R32, né? E aí a gente acabou devagando ali, se perdendo, mas então o R32 já é meio que uma... Ainda tem muita máquina de 410, eu acho que é a maior parte, né? Mas já tá crescendo muito, né? Tava crescendo bastante já, porque assim, antes era só a marca X que tinha produtos com R32, mas daí ela acabou vendendo para os outros também, então Por isso tá que chegando no começou mercado já... ainda. Entendi. Que assim, segundo eles é mais ecológico, né? Mas você sabe que também tem muito envolvimento de grana por aí, né? Então, assim, Sempre né? tem, né? Ele é um fluido que ele tem um GWP mais baixo, Mas ele tem... não chega a ser 100% ecológico ainda. 100% nunca vai ser, né? Ele é uma É. solução mais ecológica, quer dizer, olhando só para o fluido como GWP, né? Que é o potencial de aquecimento global. Uhum. Eu realmente não sei dizer em termos de eficiência, nunca me aprofundei muito na R32 ali versus o 410, apesar que até recentemente surgiu um projeto ali com a R32, mas ainda está um pouco lento. Mas eu tenho visto isso, ter começado a ver ali alguma coisa. Eu acho que ainda o R410 domina geral, mas eu já começo a ver bastante ar-condicionado, assim, anúncio. Tipo, você vê que assim, são produtos mais premium ainda, que eles estão se preocupando em entrar, mas logo, logo provavelmente vai dominar, né? Vai, né? Porque assim, aí tem as normatizações ambientais também, que tem todo o envolvimento nisso daí, né? Aí entra essa questão aí de eficiência energética. Então, foi provado que o R32 ele é mais eficiente mesmo que em eficiência energética que o R410. É que assim, como está entrando ainda no mercado, então as revendas elas querem vender os que estão lá ainda, né? Porque às vezes eles compram muitas unidades, então tem muito R410 ainda no mercado. Agora o R22 que você acha bem pouco, é só mais os antigos ainda mesmo. Tem um R20, tem unidade de R22 ainda que você acha? Para instalar novo, não. Tá. Só para fazer a manutenção mesmo e tal, que praticamente já saiu do mercado, né? Assim, só uma unidade muito antiga ali que você vai encontrar ainda. É bem isso. E agora o R410, ele entrou, ainda tem pouco tempo, mas ele já está saindo meio que do mercado para a vinda do R32. Essa marca X, por exemplo, você não encontra mais R410. Aí tem muitas dúvidas entre os refrigerantes. Por exemplo, hoje mesmo perguntou lá, eu posso colocar R410 no compressor de R32? Não inventa, amigo. Se o compressor é de R32, põe R32, ué. Era igual quando teve a época do R12, do R11, depois do R22, sempre tem um. Né? Ou em geladeira que teve, já faz muito tempo, que mudou para o R600A, as geladeiras domésticas, né? Que antes era o R134, aí sempre tem um que fala, pô, mas eu tenho 134 aqui, não posso pôr. E o melhor é assim, tem os outros que falam, não, mas eu já pus, funciona bem pra caramba, ficou até mais eficiente. Né? Se o fabricante fez aquela máquina para isso, não inventa. Né? Bem isso. Essa é a minha opinião, assim, né? Até para compra também não está muito acessível também. Então, assim, às vezes adaptação ainda, né? Porque no mercado, assim, a botija de R32 também não está com preço acessível também. Tem essa também. Mas também é muito disso que a gente falou, né? Às vezes desconhecimento. O cara tá acostumado a trabalhar com 410, então ele, sei lá, tem uma manutenção, o cara é doido para falar, não, quebrou o compressor, vamos meter um de 410 aqui, que é melhor. É igual a da libragem, né? Assim, eles não... Do R32, por exemplo, eles não sabem que é a mesma libragem do R410 para fazer a leitura no manômetro, né? Então, assim, ainda é uma mistificação ainda entre os refrigeristas, o R32. É isso, tem que estudar, né? Ir atrás de conhecimento, de se especializar, porque cada vez mais, tudo vai ter cada vez mais tecnologia, não dá para separar elétrica, né, eletrônica, assim, automação da refrigeração, você vai ter que ter os dois conhecimentos em tudo, tá? Não só ar-condicionado, em todos os meios da refrigeração, tudo tem muita automação, muito controle. E aí, assim, falando de elétrica,
que aí era esse também uma outra coisa que eu percebo. Hoje tem muito essa questão de comunicação, né? Antigamente os aparelhos você passava ali só um cabo de sinal, que na verdade você tinha 3 cabos, às vezes 4 se fosse quente e frio, se eu não me engano, que aí você só tinha Isso. o sinal para alimentar o compressor, para acionar a válvula reversora, mas era só um sinal seco. Hoje já é tudo comunicação, né? É tudo comunicação, exatamente. E falando em comunicação, a maioria dos problemas no ar-condicionado é falha de comunicação. Sabe por que falha de comunicação? Porque tem muitos aparelhos inverter que ele não aceitam cabo que não seja de cobre realmente, o cobre falsificado, entendeu? Uma vez, a primeira vez, menino do céu, quebrei cabeça num ar-condicionado lá. Refiz a comunicação ali, vi se todos os fios estavam corretos, fui ver se estava frouxo, reapertei tudo de novo, fiz o checklist lá. Eu falei assim, bom, a única coisa que tá faltando aqui é trocar o cabo, vou comprar em outro lugar. Aí um pouquinho mais caro, mas troquei, era o cabo. Tipo assim, o cobre não era o verdadeiro, era o pintadinho. E então, quando dá erro de comunicação, a maioria dos casos é por conta do fio falsificado. Caramba. E hoje é tudo assim, desde aparelho de 9.000 até os aparelhos maiores. Normalmente você tem a comunicação entre os dois. Isso mesmo, a comunicação entre os dois. Que nem assim, a alimentação estava uma grande questão, porque muitos ainda têm alimentação. Os primeiros inverters, né, eles vieram com alimentação na evaporadora. Aí nem todo cliente tem a tomadinha ali do lado do aparelho para você fazer a ligação. Então todo mundo foi se adaptando para fazer a alimentação da 220 na condensadora. Até a GRI agora também está vindo com alimentação na condensadora, porque na evaporadora estava muito difícil. E fica mais fácil para nós, né, também fazermos a alimentação pela condensadora. Mas dá para fazer tanto pela alimentação. Fica mais bonitinho, eu acho, né? Fica. Porque aí você não tem aquela tomada lá. Fica. Né? E uma coisa muito importante na comunicação é ter terminal. Muitos não colocam terminal e tem que se colocar no terminal. No manual também se diz isso, que tem que ter os terminais dos cabos elétricos, tudo certinho. Então tem que ter, e não pode ter emenda. Tem muitos que pega lá na mochila lá um pedaço de fio, pega outro lá e emenda. E não pode nem ser emendado com fita isolante. Tem que ser até, por exemplo, assim, instalei aqui, coloquei o cabo PP, alimentação, sem nenhuma emenda. Mas aí a elétrica lá da tensão da casa tá ali, por exemplo. Aí dali tem que chegar até aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Tem que fazer uma emenda. Então, e se teve emenda dali até aqui, perde garantia, principalmente se for a emenda feita por fita isolante. Ela tem que ser pelo conector. Conector, vou falar a marca aqui porque acho que só tem ela, a Vago. Conector Vago, então tem que ser feito por conector Vago. Se tiver na fita isolante, perde a garantia. É mesmo? É mesmo. Então é melhor eles não irem lá em casa. Não, tô brincando, eu não fiz. Não, eu passei o cabo bonitinho. Mas... E perde a eficiência energética no cabo de alimentação entre a evaporadora e a condensadora se tiver emenda, por exemplo. Então, sempre importante não fazer emenda nenhuma. E é isso. Mas aí a gente fala, né? Você vê, por exemplo... Isso é uma coisa que o fabricante coloca, mas na verdade é uma coisa básica, né? Uma questão técnica básica. Você vai fazer uma instalação de qualquer coisa elétrica, você vai usar um terminal. E aí você tem vários tipos de terminal, dependendo de como que é seu borne. Você vai usar forquilha, um terminal argola, garfo. Exato, você tem vários tipos, cada um para sua aplicação. E aí, às vezes, você vai pegar o técnico, o cara não tem isso que é tão básico. Eu tenho em casa, tem lá uma caixinha com um monte de terminalzinho, com os alicates. O cara tem que ter isso, mas, enfim, devido a essa mão de obra um pouco mais básica que a gente tem, o pessoal às vezes não tem nem essa preocupação de ter um terminal elétrico, um alicate. Na NBR 5410, é obrigação... ter o aterramento, uma coisa que muitos não fazem, a ligação da comunicação e também da residência, né, da tensão para a alimentação da condensadora, por exemplo, né, o aterramento, porque existe
Aterramento vindo da evaporadora, o aterramento, e na condensadora você tem que aterrar também. É obrigatório ter o aterramento. Tem muitos que pega assim, que nem faz a comunicação dos 3, aí tem o 4. Por isso que a fabricante fala 4 vias. Por que 4 vias? Porque tem o aterramento, ou seja, é obrigatório ter o aterramento. Mesmo que não tenha na residência, você tem que fazer ali na máquina o aterramento, porque tem muitas residências que não tem aterramento. Senão eu acho que também dá problema na comunicação, né? Se não fizer, tem tudo isso. Mas, mais uma vez, é uma coisa básica, né? Você tem que ter aterramento. Qualquer ligação elétrica que você faça, você tem. A tomada lá, o padrão, são 3 Às vezes pinos. de preguiça ele não coloca, entendeu? 2 fios tá bom. Porque terra. Vai usar pra nada isso aí. É verdade. E hoje, aparelhos maiores, por exemplo, que eu tive mais experiência com o split pequeno, foi que eu instalei em casa, alguma coisa assim, mas mesmo hoje, 36, 48 mil, 60 mil BTUs, aparelho fixo nem encontra mais, ou ainda encontra, ou já é tudo inverter? Tem bastante ainda no mercado, né? Novo para comprar? Isso. O inverter que está entrando agora nessa linha do mais comercial, né? Que a gente chama comercial, que é os piso-tetos, né? Essa linha aí. Então tá vindo bastante já inverter. Entendi. Eu fico impressionado, eu falo para os clientes, a gente... O que no ar-condicionado se chama inverter, né? Na verdade, a gente vende como tecnologia, inversor de frequência no compressor, ventilador eletrônico e tudo mais. Só que a gente está falando de um compressor de 100 cavalos, 50 cavalos. E aí o cliente, lá no escritório dele, tem um aparelhozinho de 9 mil BTUs que é inverter. E aí ele quer economizar na instalação que ele tem 20 aparelhos daquele pendurado. Não. É só o básico, não precisa de inversor, de nada disso não. É só o compressor. E o compressor lá torando, né? É triste. É muito triste mesmo. É isso que eu falo, né? A gente tem que sempre... primeiro, né, buscar conhecimento. Todo refrigerista tem que buscar conhecimento. Eu sou só um refrigerista. Eu sou uma refrigerista, tem conhecimento, que eu busco ter mais conhecimento do que meus concorrentes, para quando chegar no cliente dar uma aula para ele, né, sobre instalação, porque às vezes eu ganho na lábia, né, assim, a conquista do cliente. Na lábia não, você ganha no conhecimento. Isso. Na lábia são os concorrentes que ganham. Que nem tava lá numa sala lá, instalando o aparelho lá, com 10 funcionários lá, e um começou a perguntar, o outro começou a perguntar, então assim, nisso daí fui respondendo a pergunta, todo mundo, você pode ir lá em casa? Posso. Então assim, conhecimento nunca é demais, né? Sim. E muitos instaladores de ar-condicionado, acho que só tem que ganhar dinheiro ali, mexendo com ar-condicionado e pronto, senão você fica no comodismo e sempre vai ser um instalador de ar-condicionado. E eu nunca fui desse pensamento. Eu falei assim, gente, eu não quero ficar hoje eu tenho 35. Eu não quero ter 45 anos instalando ar-condicionado. Então, eu vou buscar outras vias aqui, vou buscar ter conhecimento, né, para poder manusear as coisas e não ficar mais subindo depois em escada, né, com 45 anos. Então, hoje em dia, durante a pandemia, as próprias fabricantes fizeram várias plataformas com aplicativos gratuitos ou mesmo no site, né, para você fazer curso da onde você quiser, né, no seu celular, no computador, gratuito. Então, buscar conhecimento hoje em dia é uma coisa mais fácil que tem. E ele tem que ter conhecimento dessas normas, conhecimento do manual, de quantos metros que tem que ir, por conta disso daqui. Até para a questão assim de... Você conquista o seu cliente quando você economiza o dinheiro dele. O que é economizar o dinheiro dele? É mostrar na conta de energia dele o qual é mais eficiente. Sim. Mostrar que o equipamento vai durar muito mais, né? Tem tudo aumentar isso. A vida útil do aparelho, né? E hoje, assim, esse é um ponto interessante, né? Porque toda hora alguém manda algum comentário em algum vídeo nosso, alguma coisa assim. Pô, mas eu queria aprender sobre isso daí. O conhecimento tá aí. Hoje com a internet, imagina 20 anos atrás para você... 20 anos. 20 anos atrás. Pô, já tinha muita coisa, mas já era muito mais difícil. Imagina, sei lá, 40 anos atrás... Pô, você não tinha. Hoje você entra no YouTube, tudo bem que tem muita tranqueira, mas tem muita coisa boa. Se você quer, foi aquilo que você falou. Fabricante vai lá, passa informação, tem muito vídeo, tem muito conteúdo. Às vezes você não precisa investir uma grana assim, é ir atrás, é ter vontade de aprender. Isso. Já começa de um manual.
primeiro, leia o manual. É. Se você ler o manual, você já vai aprender bastante coisa. É o simples. Exatamente. Enfim, hoje tem muito conteúdo. Tá aqui a gente Sim. hoje, segunda-feira, a gente está aqui passando um conteúdo para o pessoal. Claro que de uma maneira mais simples, mas não deixa de ser um conteúdo para aquele cara que está começando, que não sabe nem por onde começar. Tem muita coisa. Vou dar o meu exemplo, por exemplo, porque quando eu comecei na pancadaria, né? Sem ter conhecimento nenhum. Mas depois que eu fui buscar mais conhecimento, eu falei assim, caramba, me ensinaram errado. Isso daqui eu não posso estar lá com... Você começa a ver um monte de coisa Eu não fazia estranha. vácuo. Para mim, vácuo não era importante. Mas porque alguém te falou que não era importante, provavelmente, né? Quando te ensinaram. Não, porque não faziam. Então, tipo Entendeu? assim, eu aprendi fazendo o errado. Aí depois que eu fui buscar conhecimento, porque assim, a mulher nessa área, ela tem que estudar 2 vezes mais do que um homem. Né? Porque, principalmente eu que estou nas redes sociais, para eu mostrar conhecimento, eu tenho que saber o que eu estou falando, porque eu sei que o que eu falar, eles vão vir atirando 10 pedras. Então, no que eles vier atirando 10 pedras, eu vou rebater de volta com o meu conhecimento. Então, eu tenho que saber o que eu estou falando e então, foi assim, eu aprendi errado, mas aí eu fui atrás de conhecimento e cada vez mais estou atrás de conhecimento, porque as máquinas estão sendo cada vez mais renovando cada vez no mercado. Então, assim, que nem chegou o 410 há pouco tempo, agora já está vindo o R32. A máquina só falta conversar com você. Aí tem um aplicativo lá que você tem que baixar, o Google, que não sei o quê. Como que faz essa função? Como que faz aquela função? Então, que nem assim, agora é inverter, somente inverter. Muitos falam assim, inverter não é bom. Inverter eu não indico. Por que você não indica inverter? Você tem que indicar, porque agora você vai ser obrigado a indicar. Daqui a pouco não tem mais máquina que não é inverter, ele vai fazer o quê? Pois é, nas revendas quase não acha mais a convencional, então só inverter mesmo. Então, assim, quer ganhar dinheiro? Vai para conserto de placa. Então, assim, tudo tem... Assim, o mercado é muito grande. Da climatização, eu posso falar com propriedade que é muito grande o mercado da climatização. Você pode mexer com conserto de placa, você pode mexer pegar só contrato de manutenção, ou você pode colocar lá, que assim, é uma coisa assim que eu recomendo muito, colocar mão de obra feminina na climatização, que é um diferencial hoje em dia no mercado. Então, quem coloca uma mulher no mercado vai ser sucesso. Não, eu tenho certeza disso. Inclusive, se você tiver algumas para recomendar também, a gente está sempre com vaga lá na área técnica e eu tento muito. Mas olha, eu acho que eu nunca entrevistei uma mulher para técnico de refrigeração. Eu acho, e olha que eu já entrevistei muita gente. Nossa. Muita gente. Eu acho que eu nunca entrevistei uma mulher para refrigeração. Não lembro nem sequer de ter recebido um currículo. Isso para técnico, né? Para técnico de campo. Não tenho, o que é triste, porque eu acho que seria muito útil. Eu acho que é uma visão muito diferente, assim, os dois se encaixam muito bem. É que assim, o que está acontecendo no ramo da climatização é que às vezes a mulher vai lá e ajuda o marido no campo. Então ela acaba entrando mais para ajudar o marido mesmo. Então assim, que nem você e começa a fazer o trabalho melhor que o do marido, porque homem é meio porco. E ar-condicionado principalmente é uma coisa que eu acho que tem que ter delicadeza, né? Não, tem que ter capricho, e isso é fato, ó, por exemplo, para várias coisas, assim, eu percebo, sei lá, é só um pensamento meu, mas que mulher tem muito mais esse olhar clínico das coisas, sabe? Detalhista. Isso. E ar-condicionado, você vai instalar, você vai na casa de... Às vezes você vai instalar ar-condicionado comercial, mas quando você vai instalar na casa de alguém, você tem várias outras preocupações que você tem que ter, porque você está entrando na casa de uma pessoa, aí você tem que se preocupar às vezes com um detalhe, tira o tapete do cara, você vai fazer um furo, tira o tapete, né? Não suja ali a casa dele, limpa. Às vezes um risquinho que você deixar na parede incomoda a pessoa, é diferente de um ambiente comercial ou industrial. Então tem muito esses detalhezinhos. Eu imagino que ar-condicionado, principalmente quando você vai na casa de alguém, deve ser bem complicado de instalar. Porque... Olha, eu já conheci algumas fábricas, né, de ar-condicionado. As fabricantes me levaram já para conhecer lá onde faz a montagem, né? Quem fica na solda são as mulheres. É verdade. Entendeu? Só tem mulher na bancada de solda das placas, da montagem das placas. Então, mas por conta dessa questão, desse olhar clínico aí mesmo que você falou. E é verdade, agora que você falou, tem um fabricante de controlador
aqui no Brasil, ele não é brasileiro, mas tem uma fábrica aqui que eu fui visitar e só as mulheres. Tinha uma área ali que, eu não lembro, alguma área do processo de fabricação, ali das placas, que era só mulher. Isso, então, essa daí, da parte elétrica também da evaporadora, por exemplo, tem um motor, né, da turbina. Então, quem faz aquela montagem ali dos fios também são mulheres. Que legal. Então, ela tem esse olhar, assim, com cauteloso, sabe? O que tá errado, o que não tá. Porque muitas vezes os homens mesmo, assim, ligam pra mim e falam assim, ai, Laura, eu não tô conseguindo... O que tá acontecendo aqui? Eu falei assim, manda foto ou faz um vídeo. Aí eu fico prestando atenção assim, eu falo assim, olha, tá vendo aquele negócio ali, aquele fio ali? Então, ele não tem que estar ali. Esse fio é ali. Então, assim, e questão também, assim, de olhar para a parede, assim, e falar assim, aqui tá sujo, porque mulher, né, tem esse dom, né, de dona de casa, né? Não, acho que não é esse dom de... É realmente essa questão de ser mais detalhista, eu acho, assim, de se preocupar com detalhes. Então, mas eu sei que nem você falou assim, nesse ramo você conhece a Carmozinha e eu, que assim, a gente não entrou por conta de maridos, né? Aí as outras, assim, ainda não ficaram ainda mais fortes, assim, no ramo, até porque ela entrou na empresa do marido, né? Então, ela tá ali, ela é mais administrativa às vezes do que para campo. Mas tem muita mulher no ramo, mas que trabalha no campo mesmo é muito difícil achar. Porque se para o homem não é fácil, imagina para uma mulher que nem eu. Tem esse preconceito, porque quando eu posto vídeo carregando a condensadora no ombro, assim, eles falam assim que tá sem um compressor. Eu falo assim, ô meu querido, tá com compressor. Mas isso aí também são os invejosos. O que você fizer, alguém sempre vai aparecer pra questionar, pra falar. Às vezes vai olhar ali, vai dar um zoom, ó, tá vendo ali, ó, tem um fiapinho do fio que tá pra fora do terminal que pode encostar no outro e causar um curto e queimar a placa. Sempre vai ter um. E tem muitas mulheres que chegam em mim e falam assim, Laura, eu não sei se eu consigo ficar nessa profissão aqui, porque lá na escola técnica pegaram, eu já tive que dar palestra para alunas do Senai, por exemplo, né, ou escola profissional, porque as meninas sofreram preconceito dentro da sala de aula, então eu tinha que fazer um vídeo assim mais motivador para elas não desistirem, né? Porque dói isso, sabe? O machismo e o preconceito dói muito. Porque você mostra ali que você tem capacidade, né, tanto em conhecimento como capacidade para ir para campo. E mesmo assim eles ficam martelando. Mas é medo. Os homens têm medo que... A gente acha isso, né, amor? Porque a gente mesmo fica falando assim, nossa, é engraçado, porque fulano usou a mesma ferramenta que eu usei, mas todo mundo bate palma pra eles. Aí no meu, um monte de gente vem atacar pedrada. Aí eu falo assim, gente, eu acho que eles têm medo de mim, porque eu tô no mercado também, lógico. né? A inveja. E daí acredito assim que as mulheres não entram mesmo mais com medo também desse preconceito, né? E também porque não é um serviço também fácil, né? Tipo assim, né? Mulher às vezes não quer ficar lá no sol quente ou em cima dentro da laje, né? Ninguém, homem não é diferente. É que eu acho que homem talvez aceite um pouco mais, mas mesmo hoje em dia, nossa, a gente tem muita dificuldade ainda de desenvolver equipe técnica. A gente acaba desenvolvendo pessoas assim. Se eu conseguisse contratar muito mais gente, a gente conseguiria até ter um crescimento nessa parte de serviços muito maior, mas é muito difícil contratar. Inclusive, ó, se você é técnico de refrigeração, cara, manda um currículo para mim, tá? Nossa equipe, @frigocentre.com.br, que eu tô sempre contratando. E se você for mulher, então, pelo amor de Deus, manda um currículo para mim, tá? Eu queria muito conseguir contratar uma mulher para trabalhar na fábrica, para trabalhar em mão de obra técnica, mas isso eu vi, assim, desde a faculdade, você não vê, assim... na faculdade de engenharia você não vê mulher, num curso técnico você não vê mulher, do Senai, então, de refrigeração... Só era eu no curso técnico. E agora no tecnólogo também, dentro de 100 alunos, eu era a única mulher também. E dentro de 100 alunos? Uhum. Aí no primeiro semestre, né? Porque agora nós estamos no segundo já. Já foi embora a metade, uma galera. E eu continuei lá, né? Que sou mulher ainda. Eu sou você tá fazendo tecnólogo em quê? Refrigeração e climatização, na FAPRO. Na FAPRO? Ah, legal, legal, show. Então, já tá acabando? Não, fica tranquila. Então, assim, é mais por causa disso daí, assim, acredito eu que elas vêm, assim, através mais do marido mesmo, né?
Mas, assim, as que estão, elas sempre me pedem dica. Ah, Laura, eu queria ir para campo com meu marido, mas, assim, eu fico meio receiosa, né? Porque, às vezes, eu acho que eu não vou dar conta. Eu falo, minha querida, se eu dei conta sozinha, quem tirar você, né? Pois é. Então, assim, que mais mulheres venham para esse mercado, realmente, assim, eu gostaria muito que o mercado aumentasse, assim, o número de mulheres para esse ramo, porque realmente é um diferencial e tanto, E na né? parte toda técnica, eu acho. Acho que as mulheres têm uma grande oportunidade aí, porque assim como a gente tem empresa e procura mão de obra feminina para várias áreas, vários outros empresários também. Como você falou lá, por exemplo, quando você foi no fabricante lá, que era só mulher que fazia um determinado processo. Uhum. Então, assim, eles também provavelmente penaram e para conseguir aquelas mulheres. Então, é mais um motivo aí para você que é mulher se especializar numa área técnica, principalmente refrigeração, e depois nos mande o currículo, tá? Para ir trabalhar lá na Frigocenter, que precisamos de vocês. É isso aí mesmo. Mas legal, Lara, eu acho que é isso. A gente vai chegando aí mais ao fim. Agradecer aí todo o tempo aí, o pessoal que esteve com a gente, né? Tanto no YouTube como no Instagram, nos acompanhando, perguntando. Agradecer muito a Laura aí que teve com a gente esse tempo, veio até aqui bater um papo, por mais que ar-condicionado não é a nossa especialidade, né? De trabalhar mais na parte de refrigeração industrial e comercial, mas aqui o Frigotalk é para falar sobre refrigeração. Né? Qualquer assunto voltado para refrigeração, a gente gosta de falar, comentar esse universo, que no final tudo é muito parecido. Você vê os problemas que tem na área de ar-condicionado, é o mesmo problema que tem na área de refrigeração comercial e industrial. E aí, enfim, faça suas considerações finais aí. Bom, quero agradecer o convite aí, né, de ter vindo falar um pouco sobre essa importância, né, da elétrica para todo mundo. Quando for instalar o ar-condicionado, fazer essa conferência aí das partes elétricas da residência, do comércio, porque, como eu disse, né, 90% dos incêndios que acontecem relacionados ao ar-condicionado é por conta da elétrica. Buscar conhecimento e colocar mais mulheres aí para o nosso ramo aí. Bom, gente, eu sou empreendedora no ramo, já tem 8 anos, né? E também é um diferencial também nesse ramo, né? Porque quando eu entrei pro ramo, eu coloquei o nome da minha empresa, Laura Ar Condicionado, não tinha nenhum nome no Brasil de empresa nesse ramo que fosse feminino, né? Que nem... Não tinha nenhum Laura Ar-Condicionado no Brasil? Nenhuma. De uns 2 anos para cá, tá surgindo Lara Refrigeração, Luara... Javicida, refrigeração. Então, assim, houve essa mudança, né, até de nomes dos empreendedores, né, colocando o nome delas. Então, eu acho muito empoderador isso daí. E as mulheres, tanto no atendimento no balcão, quanto em campo, né? E nós mulheres que estamos nesse ramo, estamos de parabéns, né? Às vezes eu não sabia a força que eu tinha dentro de mim para enfrentar tudo isso e chegar onde eu cheguei. E hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, ainda bem que eu não desisti naquela época, que eu não tinha como trabalhar em campo. E eu falei assim, não, eu vou ir para cima mesmo sendo feito o conhecimento à distância, né? Que nem era por WhatsApp. Eu chegava lá no cliente, já ligava pro meu padrasto escondido da cliente, né? Para poder saber o que estava mexendo na máquina. E buscando sempre conhecimento e não ficando nesse comodismo, né? O verão, por exemplo, tá chegando e tá bombando. Tá chegando já. Né? Pegou fogo já. E aproveitar essa temporada aí para pegar muito dinheiro, né? A gente ganha muito dinheiro, porque no inverno já não tem muito serviço, então fazer um pezinho de meia pro inverno. Ganhar não, conquistar, porque é suado esse verdade, dinheiro. Muito suado, né? Ganhado, né? É verdade. A gente comentou. É pesado esse trabalho, não é fácil não. Você, no calor de hoje, 37 graus, sei lá, numa laje, debaixo do sol, são pouquíssimas pessoas que têm aptidão para fazer isso. Isso é verdade. Então, aproveitar essa grande temporada aí e sempre ir atrás de conhecimento. Agradecer a oportunidade mais uma vez. Que isso. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todos vocês que estão assistindo aí. E é isso. E qualquer coisa, estou nas redes sociais, como Laura Ar Condicionado. Por favor, faz aí o merchan da sua empresa também. Eu estou no Instagram, LinkedIn,
TikTok lá fazendo outras dancinhas. Esse aí eu não entrei ainda. Tô velho. E no YouTube também, tem alguns vídeos lá, né? Mas qual que é o muito Instagram? conhecido. Fala aí pro pessoal. É @Laura Ar-Condicionado. E o Face Então, também. é Facebook também, Laura E o Ar-Condicionado. YouTube também. E o YouTube que é Laura Refrigerista. Laura Refrigerista. Isso, aí tem vários vídeos lá, legais, E muito o TikTok? bacanas. E o TikTok, Laura Ar-Condicionado. Olha só, tá vendo? Laura É, Ar-Condicionado. Eu, Realmente eu, não tinha ninguém com esse nome. Eu imaginei Tá que fosse ter, porque né, é Pois difícil é. você pegar. Tenta um Bruno Ar-Condicionado. Eu duvido que você vai conseguir. Já deve ter já 20 empresas dessa registradas. Ah, sim, com certeza. Aí alguns colocam sobrenome, né? Também. E você quer deixar mais algum contato aí pro pessoal, se quiser falar com você? É só mais as redes sociais mesmo, porque daí lá tem todos os meus telefones também, né? E quem quiser tirar alguma dúvida, estou lá para tirar todas as dúvidas. Né? Estou aí para agregar no mercado aí, gente. Então, quem quiser me ajuda, tamo aí. É, legal. Bom, pessoal, é isso aí. Laura, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando com a gente, né, seu conhecimento. E obrigado a todos vocês aí que tiveram com a gente durante esse tempo, né, tanto pelo YouTube como pelo Instagram nos acompanhando. E o vídeo fica online lá, fica no YouTube, então você pode deixar lá seus comentários, na medida do possível a gente vai respondendo. Se tiver alguém também que você queira que esteja aqui, põe lá nos comentários, que aí eu vou pentelhar para trazer aqui, para agregar, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, e até o próximo Frigotalk. Um abraço.